Sejam bem-vindos a mais um Papo de Geek. Galera, hoje eu quero fazer um convite a vocês pra gente comemorar, descontrair, celebrar, homenagear. Hoje eu trago 5 jogos que fazem 40 anos em 2026. 86 foi um ano espetacular de franquias icônicas. Então eu trago hoje 5 jogos para vocês que são pilares da indústria dos games e que moldaram o jeito como a gente joga videogame. Vamos falar de muita coisa boa agora aqui no Papo de Geek. Produção, roda a vinheta. Quer dizer, pega o controle e vamos com tudo. Estamos aqui de volta para fazer essa viagem, apagar as velhinhas, cantar parabéns para icônicos jogos que fazem 40 anos em 26. Mas antes disso, curte o canal, senta o dedo no like, ative as notificações, compartilhe para quem vocês quiserem, sabe o quanto que é importante para o nosso trabalho. Galera, quero convidar a todos vocês a uma viagem em 5 desses icônicos, maravilhosos jogos que eu amo, explorando gameplay, sistema, inovação e por que eles ainda importam, né? Vamos entender o motor de jogo, como que ele funciona, o sentimento que proporcionaram, né, e o legado que eles deixaram. Então assim, vamos juntos numa viagem de emoção e nostalgia. Bom, vamos lá, vamos começar nossas homenagens, nossos parabéns a esses jogos icônicos. Eu vou começar com um que mudou o patamar de RPG. Vamos começar com The Legend of Zelda, do Nintendinho. Um jogo que mudou o conceito de exploração em videogame. Zelda, ele mostrou que em vez de fases, nos apresentou, né? Em vez de fases lineares, Zelda te deu um mundo aberto para explorar, com segredos espalhados por todo o cenário. Todo canto tem alguma coisa. Ação que combina, né? Aventura, exploração, resolução de enigmas, combate. Tudo isso em um mapa interconectado, belíssimo de se jogar. E que você grava usando saves na memória interna, algo que era revolucionário na época. O gameplay de Zelda, para quem nunca jogou, você controla o nosso herói Link com liberdade total para investigar caverna, floresta, lago, castelo. Não existe um caminho certo, né? O jogo simplesmente te lança e fala: meu querido, descubra. Cada item que você encontra, a espada, o arco, a bomba, o bumerangue, a escada, não é apenas um bônus, né? É uma chave que te permite a ir mais fundo no mapa, né? Isso transformou o modo como os jogos de aventura foram desenhados por décadas, né? Por que Zelda é um clássico eterno, né? Antes de Zelda, muitos jogos eles te guiavam por fases, como eu falei, pré-determinadas, né? Depois dele, exploração virou uma linguagem própria dentro de videogames, né? Sem Zelda, títulos de mundo aberto, né? E até de RPGs famosos atuais seriam bem diferentes. Eu quero terminar cada jogo com um gameplay com a trilha sonora clássica de Zelda. Então, produção, solta pra gente um pouquinho do gameplay com a trilha sonora espetacular de The Legend of Zelda para o Nintendinho. Continuando essa lista de homenagens, eu trago um jogo que eu gosto muito também. Metroid, do Nintendinho, do Famicom Disk System. Agora imagina um jogo que combina ação, exploração e progressão não linear. Com uma atmosfera sci-fi sombria, esse é o Metroid. Nele você não avança simplesmente passando por fases. Você descobre power-ups, volta em áreas já visitadas, desbloqueia a passagem secreta e constrói uma progressão de forma orgânica, né? Foi um dos pioneiros a fazer isso com um refinamento genial. No gameplay você começa com um traje básico e um único disparo, né? Um disparo fraco.
E aos poucos você vai adquirindo desde o Morph Ball, que te deixa rolar, né, por túneis estreitos, até o Screw Attack. Cada item é um divisor de águas no mapa, porque ele realmente transforma a exploração literalmente. E por que Metroid é um clássico eterno? Porque ele praticamente ajudou a criar um gênero muito famoso hoje em dia, que a gente chama de Metroidvania, que é quando combina com elementos de jogos da franquia Castlevania, que falaremos a seguir. Com uma estrutura interconectada com caminhos que você só abre depois de adquirir um novo poder, uma chave, alguma coisa que te faça voltar ao outro caminho. Virou referência até os dias de hoje em jogos indie, jogos AAA, e uma coisa muito legal: você no final descobrir que o seu personagem que você jogou é uma mulher. É a Samus, uma das primeiras heroínas femininas dos games em 86. Então, Metroid é um clássico. Solta o gameplay para finalizar essa bela homenagem a um dos grandes jogos da história dos games. Dando prosseguimento a essa festa, essas homenagens maravilhosas à história, aos alicerces dos videogames, vamos trazer Castlevania. Nossa, como eu amo esse jogo. Joguei ontem. Na verdade, joguei todos eles para relembrar. É um jogo que talvez na época seja o símbolo do desafio old school, né? Aqui você não tem um mundo aberto. Você tem um castelo do Conde Drácula, repleto de inimigos complicados, cheio de armadilhas, um ritmo de ação que exige, cara, um domínio dos controles absurdo. Jogabilidade de plataforma, obviamente, né? Ela parece simples, mas não é. É extremamente complicada. Quando você começa a dominar o tempo do pulo, as coisas melhoram. O uso de armas secundárias, o padrão dos chefes, a coisa começa a melhorar. Bom, no gameplay, você comanda Simon Belmont, da linhagem dos Belmont, na eterna batalha contra o Conde Drácula. Você tem uma arma que é uma das mais icônicas dos videogames, que é o Scott, o chamado Vampire Killer. O jogo combina muito bem plataformas que são dificílimas de acertar o pulo, como eu falei. Um combate tenso, onde cada hit pode ser fatal. Armas secundárias como facas, água benta, machado, são geniais, te ajudam demais no gameplay. E você consegue comandar água benta, e você consegue comandar o estilo de gameplay de acordo com a arma que você tem, né? Tá, e por que Castlevania é um clássico eterno que merece todas as homenagens? Ele foi um dos primeiros games a combinar ação com um ritmo interessantíssimo, uma atmosfera gótica, né, como elementos centrais da trama, né? E ainda que o jogo, o original, fosse mais linear, né? A série ela foi se moldando, e como eu falei no jogo do Metroid, ela influenciou diretamente o estilo Metroidvania, né? Onde exploração e a ação elas convergem, né? Especialmente nas sequências, nos spin-offs e no jogo clássico que é o Symphony of the Night, um dos maiores games de todos os tempos. Então é isso. Solta um pouquinho do gameplay de Castlevania do Nintendinho com a maravilhosa música. Vai, solta. Bom, vamos lá para o nosso quarto homenageado da noite. Vamos trazer um pouquinho a SEGA.
para conversar um pouquinho com a gente, vamos de Alex Kidd in a Miracle World do Master System, um jogo que eu joguei muito, mas muito. Cara, um jogo que representa a identidade de uma era inteira da SEGA. O Alex Kidd na Miracle World, esse game não é só um game de plataforma, né? Ele é uma mistura ousada de ação, exploração, puzzle, veículos, RPG de leve, né? E até jogo de pedra, papel, tesoura, né? O Jokenpo. Parece estranho hoje, né? Mas isso em 96 era simplesmente genial, genial. Alex Kidd foi criado para ser o mascote da SEGA e o jogo deixa isso muito claro, né? Ele não tenta copiar o Mario, não tenta, ele tenta ser diferente. E não é que ele consegue? Rapaz, não é que eu falei 96? Não, 86. Alex Kidd na Miracle World 86. No gameplay, você controla o Alex Kidd. Você tem um sistema de plataforma que, cara, vai muito além, né, de alfinetadinha, de pular na cabeça do inimigo apenas, né? Aqui o combate principal é na porrada mesmo, né? Soco direto, né? Com alcance curto, que te exige um posicionamento preciso, né? Para que você consiga acertar direitinho, né? E não receber hit, né? Isso muda completamente o ritmo do jogo, né? Você precisa estar bem pertinho, né? É perto de dar ruim, né? Calcular a distância, o tempo, né? E o que torna tudo isso muito mais tenso, né? O mundo do jogo ele é dividido em áreas, né? Áreas abertas, caverna, castelo e fase com veículo, né? Como moto, helicóptero e até um barquinho, que é a coisa mais linda. Cada um deles, eles vão alternando totalmente a jogabilidade, né? Você cria microjogos, né? Dentro do jogo principal. Isso dava uma sensação de novidade constante, né? E tem mais, né? Te dá mais opções, né? Alex Kidd, ele introduz sistemas de progressão raro de plataforma na época, né? Você coletava dinheiro para comprar item em lojas, né? Você escolhe o que levar e até perde tudo se você morrer em certos pontos, né? Isso criava, né? Quem joga cria um ritmo real, né? Cada decisão no jogo é muito importante, né? No Alex Kidd. E o que falar, né? De pedra, papel, tesoura, né? Jokenpo. Cara, genial. Alguns chefes não são derrotados na luta direta, né? Mas com o Jokenpo, né? Parecia simples, mas isso quebrava completamente a expectativa do jogador. E mais, ele vai adicionando uma camada de estratégia que você não estava esperando, né? Você não vence só no reflexo. Você vence por leitura, por tentativa e erro, né? Você persistir, você decorar. Por que o Alex Kidd ele é um clássico eterno, né? Ele representa um momento em que os videogames não tinham medo de experimentar naquela época, né? Ele mistura gêneros diversos, né? Como eu falei, né? Ele cria uma identidade própria, né? E entregou um mundo, cara, um mundo belíssimo, cara. A fase da água, a coisa mais linda, a música, nossa. É um mundo carismático, estranho, mas muito bonito. Mesmo não tendo se tornado o mascote da SEGA definitivo, né? Que depois o posto ficaria com o Sonic. O Alex Kidd ele mostrou muito profundamente que viveu a era do Master System. E ele mostra que o clássico não é só o jogo que deu certo de dinheiro, mas Alex Kidd, o principal é que ele ousou bastante, né? Ele influenciou muito, né? E ficou marcado na memória. E por isso, solta o gameplay da fase da água com aquela musiquinha. Tan, 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 tan. Bom, e para fechar com estilo,
esse top 5, esse top 5 de homenagem de 40 anos de games clássicos. Vamos trazer um jogo de corrida pra vocês? Vamos. Qual é? Você já sabe qual é, né? Vamos falar de OutRun, pra fechar com estilo. Vamos lá. OutRun não é um jogo de aventura ou de RPG, é corrida. Mas é um título que redefine o gênero arcade, né? Com sensações que nenhuma outra franquia tinha naquela época, tá? Mas por quê? Por que OutRun na época era tão genial e continua muito bem hoje? Porque ao contrário de jogos de corridas clássicos, né, do arcade, que eram focados em completar a volta ou vencer um grid, enfim, OutRun ele te dá caminhos à escolha, caminhos alternativos, cenários em movimento. Cara, uma sensação de velocidade espetacular. E mais, né? O seu carro ainda responde de forma intuitiva, né? A trilha, cara, a trilha era um sonho, né? É um marco que misturava música, ritmo, ao estilo do jogo. Você mudava na rádio, né? O carro tinha uma rádio que você mudava os ritmos. Cara, é genial. Pra época é espetacular. O que é um clássico OutRun? Ele não apenas impactou a forma como os jogos de corrida eram projetados. Trilha sonora cativante, você podia escolher. O ritmo era dinâmico. Múltiplos caminhos, né? Como até hoje é citado por quem faz jogo, né, por desenvolvedores, que era a referência de design de sensação de velocidade, de liberdade do gênero, né? Então, OutRun é icônico. Como eu joguei, então, pra gente fechar, por que 86 foi tão memorável, né? O que esses jogos todos têm em comum, né? Eles representam momentos em que os videogames estavam mudando, né? De brincadeira eletrônica, eles passaram a ser experiências completas. Pra você ter uma ideia. Vamos lá. Resumo do resumo. Zelda, ele ensinou sobre liberdade no gameplay. Metroid, ele elevou a exploração com um sistema interligado, deu origem ao Metroidvania. O Castlevania, ele refinou a ação com ritmo e um desafio altíssimo. O Alex Kidd, ele trouxe uma perspectiva diferente, né? E experimentações em um jogo de plataforma. E o OutRun, ele reinventou a sensação e o estilo de corrida com caminhos diferentes, músicas cativantes. E aí, assim, esses jogos não são apenas velhos, né? Eles são fundamentais para quem quer entender tudo que veio, tudo que foi construído. E mesmo 40 anos depois, eles ainda têm muito a dizer. Todos esses jogos, a jogabilidade continua muito gostosa de jogar. Continua muito boa. Os controles são muito bons. Então, assim, fica aqui a grande homenagem do Papo de Geek a esses jogos icônicos que eu amo todos eles, que com certeza fizeram e fazem parte de tudo que veio depois, né? A gente tem aqui 5 alicerces, 5 âncoras que moldaram a história dos games. Porque história boa é para ser contada e jogada. Parabéns, feliz 40 anos desses ícones que nos alegram até hoje. Grande abraço e a gente se vê.